esta moça portuguesa que afugentou esses 3 bandidos que queriam violentá-la, a irmã e a amiga, afugentou eles à paulada, saiu desse episódio muito ferida. Depois essa doença tornou-se uma doença mística, por assim dizer. Ela ficou 30 anos totalmente de cama, mas durante 13 anos viveu somente da Eucaristia, uma grande apóstola da Eucaristia, uma vítima, né, da Eucaristia e um grande exemplo para todos nós. Ela foi beatificada em 2004, é a bem-aventurada Alexandrina Maria da Costa. E ela recebeu várias revelações de Nosso Senhor e de Nossa Senhora a respeito de nossa época, a respeito dos pecados de nossa época, do castigo e outras coisas. E é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. O objetivo do nosso canal é justamente nós nos unirmos mais aos Santos Anjos, atrairmos a sua ação e afastarmos a influência do demônio no nosso dia a dia. E uma das coisas que mais atrai a presença dos anjos é o amor ao sacrifício que é enviado para nós. Mais precioso ainda do que nós fazermos sacrifício é nós aceitarmos o sacrifício que nos é enviado. E essa santa, ela é um exemplo enorme e é da nossa época. Nós vimos até algumas fotos dela no vídeo anterior. Quem ainda não viu pode ver depois o vídeo anterior. Hoje nós veremos algumas comunicações, algumas revelações de Nosso Senhor e de Nossa Senhora para ela. É interessante notar que o agressor, aquele que tentou agredir, que tinha sido ex-patrão dela, anos depois se arrependeu e foi visitá-la. Um momento que multidões iam para ver essa mística, né? Então ele se juntou à multidão, diz aqui, que esperavam para visitá-la. Ele chegou lá, levou um santo susto e disse, ela é uma santa. E pensar que ela foi crucificada naquele leito de dor por minha culpa. Nós vimos como ela se lançou da janela num sobrado, caiu 4 metros de altura, se machucou muito, subiu com um pedaço de pau para afastar e conseguiu defender a ela e as duas, a irmã e a amiga. Os bandidos saíram correndo. Veja que ela é considerada como uma Santa Gorete, Santa Maria Gorete portuguesa. Só que ela viveu, Santa Maria Gorete morreu por defender a sua castidade. E ela viveu para ser um modelo vivo de amor à cruz, né? Veja que interessante, Nosso Senhor diz para ela a respeito dos pecadores de nossa época. Os pecadores dizem, quero aproveitar a vida, vim ao mundo apenas para me divertir. Eu morri por eles e eles dizem que não me pediram para fazer isso. Eles formaram heresias contra mim. Para salvar essas almas, seleciono algumas almas e coloco a cruz sobre seus ombros. Então, quando algum sacrifício, sobretudo o sacrifício que a gente não entende, cai sobre nossos ombros, nós devemos ver nisso a providência que, fazendo uma pessoa que não merece talvez aquele sofrimento, fazendo ela sofrer, está tentando salvar outras almas, obter méritos para a salvação de outras almas. Feliz a alma que compreende o valor do sofrimento. Minha cruz é doce se for carregada por amor a mim. Eu o escolhi, Nosso Senhor dizendo para ela, desde o ventre de sua mãe. Apoie-se em meu sagrado coração e encontre nele a força para sofrer tudo. Isso aqui é uma lição para nós. Nós não podemos aguentar tanto sofrimento que a vida traz, sobretudo a vida moderna, com a quantidade de pecados atraindo a influência do demônio. Nós não podemos aguentar isso sem o auxílio sobrenatural, sem o auxílio dos santos anjos, sem ter olhos sobrenaturais para compreender o valor do sofrimento. Isso é uma coisa que muita gente perdeu. Acha que necessariamente Nosso Senhor tem que tirar todo o sofrimento da gente. Não devemos achar isso. Devemos pedir como ele no Horto das Oliveiras. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas faça a vossa vontade e não a minha. E um dos sofrimentos maiores para a maioria das pessoas não é tanto ficar na cama sofrendo. Para alguns será. Mas para a maioria é viver a doutrina católica nesse mundo que ficou feio ser inteiramente católico. Ficou feio dizer não às modas imorais. Ficou feio dizer não para uma série de coisas.
é ainda assim viver isso, aguentar a risada, o ridículo, o desprezo, o abandono, porque a vida eterna nós cantaremos a glória de Deus por nos ter permitido passar por esse sofrimento. Diz Nosso Senhor ainda, a corrente mais forte, daqui a pouco ele vai falar do castigo, hein? Nosso Senhor tenta converter, mas as pessoas não ouvem, vem o castigo. A corrente mais forte que mantém as almas em cativeiro com Satanás são os pecados da carne, os pecados de impureza. Nunca houve uma disseminação tão grande de vícios, maldades e crimes como hoje. Nunca houve tanto pecado. A Eucaristia é o corpo, é meu corpo e meu sangue. Eis que a Eucaristia é a salvação do mundo. Então nós vemos o papel do sofrimento e o papel da nossa união com Jesus eucarístico. O Sagrado Coração de Jesus eucarístico, por meio de Nossa Senhora. Permaneço no tabernáculo dia e noite, esperando para dar o meu amor e a minha graça a todos que me visitam. Mas são tão poucos os que vêm me visitar. Estou nos sacrários abandonado, solitário, ofendido. Quantas vezes nós vemos também, eu citei outro dia, né, e eu tenho até receio de mostrar as fotos que eu recebi lá de Colônia, da Alemanha, de padres e freiras dando bênçãos para casais homossexuais. Casais homossexuais. Quer dizer, usando as palavras da igreja, claro que é inválido, enfim, tudo que vocês quiserem, sacrílego, blasfemo, mas fazendo isso em praça pública. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos. Né? Usando e fazendo isso, às vezes, diante do Santíssimo. Quantas vezes ouvi? Mas tão poucos vêm. Ore pelos infelizes pecadores que, escravos das suas paixões, não se lembram de que tem uma alma para salvar, de que a eternidade os espera em pouco tempo. Muitos homens não acreditam em minha existência. Não acreditam que eu viva no tabernáculo. Eles me amaldiçoam. Outros acreditam, mas não me amam e não me vêm visitar. Vivem como se eu não estivesse lá. Eu o escolhi para me fazer companhia nesses pequenos refúgios. Muitos deles são tão miseráveis, mas que riqueza em seu interior. Como Maria Madalena, você escolheu a melhor parte. Né? E a melhor parte aqui, nesse caso, sofrer por mim e me fazer companhia. Você escolheu me amar nos tabernáculos, onde pode me contemplar, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Estou realmente presente lá, como no céu, corpo, sangue, alma e divindade. Você escolheu o que há de mais sublime. E nós podemos escolher também. Quantas vezes a gente vê certos sacrários feitos com uma assim chamada arte moderna, horrorosos, ali está Nosso Senhor. Quantas vezes a gente se lembra quando passa em frente de uma igreja que está assim, no fundo ofendendo a Nosso Senhor sacramentado, rezar uma Ave Maria em reparação. Quantas vezes a gente poderia, ao invés de ficar vendo novela, ir visitar o Santíssimo Sacramento? Agora o Nosso Senhor vai falar do castigo. Enviei o dilúvio no início da humanidade, né? E destruí 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por um crime menor do que está sendo cometido hoje. Hoje nós estamos falando tantas vezes no canal, né? Várias pessoas no comentário, estamos muito pior do que Sodoma e Gomorra. Para evitar punições semelhantes agora, deixe-me crucificar seu corpo como eu quiser. E Nosso Senhor assim pediu a várias almas que fizessem isso. Algumas disseram sim, outras não. Isso deve ter postergado o castigo. Mas Nosso Senhor, em determinado momento, disse à irmã Lúcia, já é tarde, o castigo tem que vir, porque a humanidade em seu conjunto, apesar de todas essas graças, não se converteu. Mas os sofrimentos dela e de outros não serão em vão, porque muitos terão se convertido por causa disso. Diga imediatamente a seu diretor espiritual para pregar, dizendo que eu não posso ser mais ofendido. A profanação do domingo, o pecado da gula, a impureza, crimes horríveis arrastam as almas para o inferno. É o que Nossa Senhora disse em Fátima. Caem mais almas no inferno do que as folhas das árvores no outono. E o pecado que mais leva as pessoas para o inferno é o pecado da carne. Sem minha Mãe Santíssima e as vítimas que escolhi para mim, o que seria de tantas pessoas culpadas?
Escreva para o seu diretor espiritual e peça que ele pregue. Como estou ofendido, maldito pecado de impureza. Minha filha, quantas ofensas existem no mundo? Sou ofendido milhões e milhões de vezes por dia. De que serviu meu sangue, minha morte, o mar de minhas dores? Isso devia ser para nós uma pergunta de meditação. Quando o sofrimento se abater sobre nós, perguntarmos, puxa, mas será que não é o caso de eu sofrer um pouco e sofrer com amor? Nosso Senhor que está sendo ofendido milhões e milhões de vezes por dia. Basta pensar, meditar um pouco sobre isso uma vez por dia, que seja 5 minutos. Como isso mudaria a nossa vida? Nossa Senhora também lhe aparecia todas as sextas-feiras. E dizia, o mundo está em agonia e está morrendo no pecado. Meu desejo é a oração e a penitência. Protegi com este meu rosário todos aqueles que amo e o mundo inteiro. Veja que bonito também. Não é só uma mensagem de tragédia, é também mais uma mensagem de esperança. É de esperança e ligada à recitação do terço, ligada à intervenção de Nossa Senhora nos acontecimentos, como ela prometeu. Como eu disse, eu estou esperando 2 livros que estão para chegar, e se Deus quiser, na festa dela, por volta da festa dela, 13 de outubro, nós falaremos ainda mais sobre essas mensagens incríveis, dessa que é chamada por alguns como a quarta vidente de Fátima. Espero que tenha feito bem. Não esqueça, aqueles que estão chegando agora, de pedir o seu adesivo, né? Ligue no telefone, um adesivo gratuito, São Miguel, proteger de minha família, 11 40 40 13 64, segunda a sexta-feira, de 6 da tarde até as 10 da noite. Podem também colocar já para a missa de sexta-feira suas intenções no link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até amanhã para outros assuntos no canal dos Santos Anjos.